Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amados irmãos e irmãs, neste evangelho de cada dia, o Senhor nos fala, nos traz uma palavra viva e eficaz. E muitas vezes as palavras servem como correções, indicações, orientações também para a nossa vida. Que muitas vezes nós nos deixamos levar por convicções, pensamentos mundanos e até anticristãos e não nos damos conta. E muitas vezes acabamos até ensinando isso a outras pessoas. Já no início desse evangelho, Jesus diz, pode um cego guiar outro cego? Ora, se nós não estamos enxergando completamente, não estamos enxergando os buracos, as dificuldades, as coisas do dia a dia, como podemos guiar alguém? E a palavra de Deus, ela também nos ensina que ela mesma é a luz, para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Jesus aqui nos indica como nós devemos de fato ensinar para bem conduzir as pessoas. Conduzi-las não a nós, mas até Deus. É essa a missão dos pastores, dos padres, daqueles que ensinam, dos pais, daqueles que têm alguma autoridade, sobretudo autoridade espiritual sobre as pessoas. Primeiro, nós devemos nos deixar ser iluminados por esta palavra, guiados por ela, lembrando que a palavra é o próprio Cristo. Cristo é a palavra, é a luz que veio habitar em meio às trevas, é a luz que veio iluminar os nossos passos, é a luz que nos veio mostrar o caminho para o Pai. Se queremos de fato ser conduzidos e guiados por alguém, que sejamos por Cristo, pela sua palavra, pela sua mensagem, seus ensinos, condutas, pela moral cristã, de fato. Porque esse é o ponto. Vivemos um tempo em que as pessoas pregam, 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 mas muitas vezes não pregam o que Cristo disse. Pregam o que elas acreditam, pregam as suas convicções, pregam suas ideologias, seus pensamentos, e isso afasta-nos da luz, E muitas vezes são cegos, ou seja, pessoas que acham que estão caminhando, mas pisando em pregos, buracos, tropeçando, e que devem guiar a vida dos outros. E não. Jesus nos ensina. Primeiro, eu preciso enxergar. Primeiro, eu preciso ver para não cair num buraco. Que o Senhor, então, num primeiro momento aqui, à luz dessa palavra, nos ajude a enxergar em nós o que ainda precisa ser iluminado pela verdade de Cristo, pela palavra. Que o Senhor nos toque, tal como tocou em Bartimeu, para que sejamos também curados e possamos sair ali do nosso comodismo, nos levantar e passar a enxergar bem. Talvez nós estamos ainda como aquele outro milagre que Cristo realiza, em que foi necessário que ele tocasse 2 vezes. Pois na primeira vez, o curado disse: eu vejo, os homens são como árvores que andam. Então ele não estava enxergando bem, ou não estava enxergando completamente. E quantas pessoas são assim? São tocadas no primeiro momento por Cristo e acham que já podem pregar, ensinar, catequizar e falar, mas elas ainda estão vendo árvores que andam, ou seja, elas não têm a totalidade da fé, não têm o conhecimento pleno da verdade, ainda não foram iluminadas totalmente por Cristo, muitas vezes até pelos sacramentos, não teve de fato a vida transformada, enraizada em Cristo. E aí a palavra é certa, é enraizada, Então que possamos nos deixar ser tocados na nossa cegueira. Uns pela primeira vez, outros mais de uma vez, para que aí sim possamos talvez ser luz na vida das outras pessoas. Ainda nesse contexto, então o Senhor também nos convida a essa graça da humildade,
pois um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. E é exatamente isso. Cristo é essa luz. E nós nos deixamos ou devemos nos deixar ser guiados por Ele, que é o nosso mestre, o único guia, e olhar para Ele. Às vezes nós nos encantamos com grandes figuras, com até grandes santos que são modelos para nós, mas o modelo principal sempre é Cristo. Sempre é Cristo. Ele é o meio, Ele é o caminho, Ele é tudo, tudo. E se queremos ser alguém, somos alguém em Cristo. E para sermos alguém, precisamos entender quem Ele é para nós. Ele é nosso mestre. E eu não sou maior do que Ele. Muito pelo contrário. Porque além de Ele ser meu mestre, Ele é meu Deus. Ele é meu Senhor. E diante do meu Senhor eu me prostro, eu escuto, eu sigo, me oriento, com toda a humildade e com toda a simplicidade. Por isso, peçamos ao bom Mestre Jesus a graça de vivermos tal como Ele deseja e tal como Ele nos ensinou. Que nós sejamos de fato formados na escola mestra de Jesus. E, por fim, não menos importante, olharmos primeiro para nós, para daí sim podemos ajudar os outros irmãos que têm um cisco no olho. Hoje, lhe peço que abra os teus olhos e vejam as traves que estão aí te atrapalhando de enxergar com clareza a vontade divina. Se preocupe nesse momento menos com os outros, nesse sentido espiritual. Se preocupe em você, em primeiro lugar, olhar para o Mestre e tirar da sua vida aquilo que você ainda está tropeçando, para enxergar bem e ajudar os seus irmãos a viverem na fé, tal como Pedro assim fez. Depois de ter tropeçado, aberto os olhos, confirmou os irmãos na fé.